castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, meus irmãos. Então nós vamos retomar o tema do evolucionismo, comparando, não é, sempre com aquilo que a Escritura nos diz a respeito da criação realizada pelo Senhor. E eu queria começar então lendo com os irmãos o texto de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 1 a 4, de 1 a 5, melhor dizendo, e depois vamos ler os versos de 1 a 3 do capítulo 2. Apenas para relembrarmos, porque são textos que nós já conhecemos, mas vamos relembrar aquilo que a Escritura fala a respeito do Deus Criador de todas as coisas. Gênesis 1, de 1 a 5. Vamos ler juntos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Agora os versículos 1 a 3 do capítulo 2. Leiamos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, estes textos são textos basilares da nossa fé. Como eu tenho insistido aqui com os irmãos, quando lemos a narrativa de Gênesis, nós não podemos considerar que estes textos não são textos históricos, como os liberais, por exemplo, e aqueles que são adeptos da teoria da evolução, eles consideram como se o texto de Gênesis fosse apenas um texto mitológico, um texto que foi, de certa maneira, criado pelo público dos judeus, pelos judeus, para que pudessem justificar a história da criação. Então, para eles, para os liberais, para os evolucionistas, teístas, esse texto ele é apenas uma construção cultural do povo de Israel para justificar a história do povo de Israel. Então, eles, de certa forma, questionam a historicidade do texto bíblico. Quando nós falamos de historicidade, nós estamos falando de questionar a realidade histórica do texto, ou seja, que de fato isto aconteceu na história, num determinado tempo da história, num determinado espaço. Então, estas pessoas questionam isto como se o texto fosse apenas uma construção literária para justificar a teoria da criação ex nihilo, da criação a partir do nada, realizada por Deus. No entanto, irmãos, nós sabemos que comprometer a historicidade da Bíblia nos trará muitos problemas. E eu já ilustrei aqui para os irmãos alguns exemplos disto. É o caso, por exemplo, de você questionar a historicidade de Jonas, do fato de que o grande peixe engoliu Jonas e ele esteve morto ali no ventre do peixe por 3 dias. É um grande problema questionar a historicidade, porque se nós considerarmos que isto que aconteceu com Jonas foi apenas um mito, apenas uma narrativa literária, apenas uma forma de contar uma história, mas não aconteceu de verdade, nós vamos comprometer as demais partes da Escritura, porque Jesus Cristo cita o exemplo de Jonas como um exemplo histórico. Cristo diz, olha, assim como o profeta Jonas esteve no ventre do peixe por 3 dias, eu também estarei. Então, o próprio Cristo, ele assume a historicidade do texto de Jonas. Então, se nós questionarmos estas passagens da Escritura, a historicidade delas, nós teremos grandes problemas para validar outros textos da Escritura.
quantos outros textos da Bíblia falam a respeito da criação? Nós já lemos vários aqui durante estas lições. Por exemplo, Hebreus 11:3, que diz que pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus, como, por exemplo, os Salmos, que contam também a história da criação, Deus criando todas as coisas, sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder. Então, se nós não validarmos a maneira como a Escritura traz os seus textos historicamente construídos, nós teremos muitos problemas depois de validar os demais textos. Então, ou nós cremos em toda a Escritura, ou nós invalidamos a Escritura. Não é apenas o sola Escritura, somente a Escritura, mas é também o toda a Escritura, como os reformadores costumavam anunciar, o tota Escritura, ou toda a Escritura. E a gente se lembra do que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda. Então, de Gênesis 1 até Apocalipse, o seu texto final, nós temos que crer que ali, neste espaço destes 66 livros canônicos, ali nós temos então a palavra autoritativa de Deus, toda ela inspirada pelo Espírito de Cristo. Mesmo as partes em que contém falas de outras pessoas, o registro destas falas é um registro inspirado. Por exemplo, quando Mateus 4 traz a tentação de Jesus, e na tentação aparece a voz de Satanás, conversando com Jesus. Ali, o texto que está registrado por Mateus e pelos demais evangelistas é um texto inspirado pelo Espírito. Não é que Satanás estivesse inspirado, obviamente não, mas o registro do texto foi inspirado. Então aquelas palavras foram reais, foram palavras de fato, historicamente pronunciadas pelo diabo na presença de Jesus. Lá em Judas também nós temos a citação de uma profecia atribuída a Enoque. Nós não temos este registro, não temos este livro de Enoque, não conhecemos esta profecia, mas quando Judas registra o fato de que existiu este livro, e ele cita este livro, não significa que o livro de Enoque seja inspirado, mas o trecho que Judas citou do livro de Enoque, ele é inspirado porque o texto de Judas é um texto inspirado. Então, tudo o que está na Escritura foi inspirado por Deus. Paulo menciona uma carta à igreja de Laodiceia. Lá na carta aos Colossenses ele fala sobre isso, pedindo inclusive que eles lessem também aquela carta na igreja. Nós não temos conhecimento dessa carta. Ela se perdeu, Deus não quis que ela aparecesse para constituir o cânon, então nós não sabemos o conteúdo, mas nós cremos que a carta de Paulo aos Colossenses, como está aqui na Escritura, foi inspirada por Deus. Quer dizer que a dos Laodicenses não foi? Não, provavelmente não, porque Deus não permitiu que o registro dela fosse parte do cânon dos 66 livros da Escritura. Então nós precisamos, de fato, validar a Bíblia, porque ela é poder de Deus, ela é autoridade de Deus. Tudo aquilo que a Bíblia diz é verdade. Não há dúvidas em relação à veracidade, à autoridade, a completude, a plenitude da palavra de Deus. Então é por isso que nós temos grandes problemas com aqueles que defendem a possibilidade de juntar ou de unir pressupostos científicos com a Escritura Sagrada. Nós, reformados, temos muitas dificuldades com isso, de trazer conhecimento científico para dentro da Escritura. A Escritura não é um livro de ciências. A Escritura é um livro inspirado por Deus, pelo Espírito de Cristo, para contar para nós a história da redenção de um povo. E esta história da redenção mostra quem é este Deus que escolheu este povo, quem é este povo e o que Deus requer deste povo. É isto que a Bíblia nos conta de Gênesis a Apocalipse. Por isso ela foi escrita, para glorificar as obras, os atos de Deus na salvação de um povo eleito. Para todo lugar da Bíblia que você olhar, você vai perceber a história da redenção. Você vai em Ruth, você pega a história da redenção.
Deus escolhendo uma família para, a partir daquela família, continuar a sua posteridade, a salvação de um povo. Você vai para Josué, a mesma coisa, Deus levantando a liderança para conduzir um povo para um lugar que ele havia escolhido. Você vai para os evangelhos, a mesma coisa, você vê Cristo ali agora encarnado, pregando o seu evangelho, que é ele próprio, para também constituir, a partir dele, nele, um povo para a salvação. Você vai para o Apocalipse, você vê a mesma coisa, este povo agora completamente separado, glorificado, um povo vencedor, a igreja vencedora, porque Deus, desde o início, desde o princípio do mundo, estabeleceu essa ordem para que um povo fosse eleito, um povo fosse resgatado, salvo, um povo manifestasse a glória dele, e um povo finalmente fosse consagrado, glorificado, para testemunhar de maneira final esta salvação do Senhor. A Escritura não é um livro de ciências. Então, quando você lê a Bíblia e vê, por exemplo, textos falando sobre os céus proclamam a glória de Deus, é óbvio que o salmista ali não está pensando em separar os elementos da criação, os astros, as estrelas. Ele não está pensando ali quais são os grupos de estrelas que existem no céu, os planetas. Ele não está pensando nisso. Ele não está pensando se é a Terra em torno do Sol, se é o Sol em torno da Terra, se é geocêntrico, se é heliocêntrico. Ele não está pensando nisso, não é? Ele está pensando simplesmente em resumir nesta palavra céus tudo aquilo que não é terra, ou seja, tudo aquilo que faz parte do universo celestial, todos os astros. Você olha para o céu, imagine que você está num lugar escuro, à noite, você olha para o céu e você vê aquele céu, aquela imensidão de estrelas, você vê aqueles rastros de galáxia, aqueles restos de estrelas que estão morrendo, e você contempla tudo isto, e você diz, olha, os céus proclamam, manifestam a glória de Deus. Ele não está preocupado ali em fazer um livro de ciências. Quando o Salmo 19 fala a respeito da alma, que a palavra de Deus ela restaura a alma, o salmista não está ali preocupado em traçar teorias de personalidades. O salmista ali está preocupado em falar que a palavra de Deus ela cura tudo aquilo que diz respeito à alma humana, que é a sede de toda a sua psique, toda a sua constituição espiritual. Então ele não está preocupado em fazer ciência. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. E a palavra de Deus, irmãos, ela é simples. Muito embora nós pensemos que ela é complexa por causa da dificuldade que nós temos de interpretar certos textos, mas a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus ela é simples para que todos aqueles que recebem o discernimento do Espírito Santo possam entender. Todos aqueles que têm o discernimento do Espírito Santo entendem a palavra de Deus e vivem de maneira submissa a essa palavra. Porque não há na Escritura textos difíceis o suficiente para comprometer a sua fé. Os textos chamados difíceis da Escritura são textos que não vão comprometer a sua fé. Os textos da Escritura são absolutamente claros. Quando você lê o texto de Gênesis que nós acabamos de ler, que dúvida pode haver quanto ao fato de que no princípio Deus criou céus e terra, fez isso no espaço de 6 dias, no 7º dia descansou, glorificou tudo, achou tudo muito bom, criando em cada dia os seres específicos, os espaços específicos. Que dúvida pode haver nisso? Qual a dúvida que as pessoas podem ter em relação a isso? Não há dúvida. O texto é claríssimo. As dúvidas que são colocadas por uma visão externa, por uma leitura científica, que tenta agora reinterpretar a Bíblia a partir de um viés humanista, um viés antropológico. É o homem que agora conhece algumas coisas e agora quer trazer para a Escritura o seu conhecimento científico para tentar justificar os textos da Escritura, quando, na verdade, deveria ser o contrário. O cientista crente deveria perceber a criação na Escritura e, a partir dela, ler toda a natureza. Este é um ponto muito interessante da apologética cristã.
A apologética cristã, que é uma área da teologia que se dedica ao estudo da defesa do Evangelho, existem alguns apologetas muito conhecidos, né, na nossa geração, no nosso tempo. E uma das correntes da apologética mais defendidas pelos reformados, embora não seja a única, havemos de reconhecer isto, mas a que é mais propagada, a que é mais defendida, é a chamada apologética pressuposicionalista, que vem da palavra pressuposição. Pressupor é você supor antes. Você tem uma tese, você tem uma afirmação, e a partir dessa afirmação você constrói o seu argumento. Por exemplo, Deus existe. Esse é um pressuposto. É um pressuposto, é uma crença que eu tenho, uma afirmação que eu faço, e todas as minhas conclusões futuras precisam depender desta afirmação. Deus existe. Certo? Os irmãos já repararam que a Bíblia não discute a existência de Deus? Existe algum texto na Bíblia que fala, que discute, que argumenta, que tenta provar que Deus existe? Não tem. Porque o pressuposto bíblico é: no princípio, Deus que existe, criou os céus e a terra. A Bíblia não está preocupada em discutir se Deus existe, porque Ele existe. Então, esse é um pressuposto. Um outro pressuposto que nós reformados temos é a suficiência e a autoridade da Escritura. Quando um irmão ele é recebido na igreja, o pastor pergunta para ele assim: você crê que a Escritura Sagrada do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus, inspirada por Deus, regra de fé e de prática? Aí as pessoas dizem: creio. Não é assim? Esse é um pressuposto. Então significa dizer que quando você abre um texto bíblico, você está pressupondo antecipadamente que a palavra de Deus é autoridade. Que o que aconteceu com Jonas é real. Que os milagres de Jesus são reais. Que a criação conforme Gênesis é real, que o dilúvio foi real, que a Torre de Babel existiu e foi real, que o Pentecostes foi real. Você crê nestas coisas, porque a Bíblia diz, e o seu pressuposto é: eu creio nisto, na suficiência, na completude, na inspiração, na inerrância da Escritura Sagrada. Então, o pressuposicionalismo, ele diz assim: nós não precisamos discutir essas questões que são pressupostos. Quando você vai discutir com uma pessoa sobre a fé cristã, você não precisa discutir com ela se Deus existe ou não, porque na sua pressuposição Deus existe. Então não há dúvidas quanto a isso. Você não tem dúvida quanto a isso. Você não tem dúvida quanto ao fato de a Escritura ser inspirada. Então, eles dizem: não há nenhuma razão para nós duvidarmos daquilo que a palavra do Senhor afirma. Nós temos alguns representantes muito conhecidos no meio teológico que defendem essa ideia. Talvez o mais popular deles seja Francis Schaeffer, que é talvez o mais conhecido, porque tem muitos livros publicados, muita gente já leu o Schaeffer, já cita o Schaeffer, que foi um pastor que fez um trabalho muito interessante, criando um instituto de pesquisa chamado Labri. Aliás, aqui em Belo Horizonte, o pastor Guilherme de Carvalho tem um Labri também, que é mais ou menos nos moldes do Schaeffer, né? Pastor lá da Esperança, pastor Guilherme. E o Labri, o que era o Labri? O Labri era um centro de estudos em que os pastores, no caso Schaeffer e a sua esposa, Dona Edith Schaeffer, eles recebiam pessoas de todo tipo de religião, de cultura, e eles recebiam ali para falar a respeito da fé cristã. Geralmente, o foco do Schaeffer era voltado para as artes. Então, você vê no público do Schaeffer muitos escritores, pintores, gente da arquitetura. Era muito voltado para essa área. E é interessante que muitas pessoas que estavam ali nesse Labri, que participavam desse Labri, elas iam exatamente para discutir essas coisas à luz da ciência. À luz da ciência.
Mas aqueles que Deus tocava os corações e eram convertidos, eles percebiam que, na verdade, o que faltava a eles, na leitura que eles faziam da natureza, era a perspectiva bíblica. E então eles corrigiam as suas perspectivas naturais ou naturalistas a partir da Escritura. Eles faziam, então, uma reconsideração de todas as teorias que eles adotavam a partir da Escritura Sagrada. Nós temos um exemplo de uma mulher chamada Nancy Pearcey. A Nancy Pearcey tem alguns livros dela aqui na nossa biblioteca. Ela tem um dos livros mais, assim, fabulosos. Chama-se Verdade Absoluta. A Nancy foi aluna do Schaeffer. Ela chega no L'Abri como agnóstica. Ela não cria em Deus. Não cria em Deus. Ela duvidava, inclusive, da crença, da possibilidade da existência de um Deus. E ela chega ao L'Abri. Ela era uma professora já, universitária, uma mulher de um currículo gigantesco na academia. E ela chega no L'Abri para participar dessas conversas com o Schaeffer, e Deus, então, toca o seu coração, o Espírito Santo a converte. Ela é convertida ao Evangelho, e ela passa agora a construir dar sequência ao que podemos dizer, daquilo que ela aprendeu com o próprio Schaeffer. A Nancy está viva ainda, é uma senhora muito simpática. Eu tive o privilégio, inclusive, de conhecê-la lá em São Paulo, né? E tive o privilégio de fazer a revisão de um dos livros dela, cujo título é A Alma da Ciência. E esse livro, A Alma da Ciência, que é publicado pela nossa editora, é quando ela discute exatamente este aspecto, de que até que ponto a ciência ela pode nos revelar verdades. Até que ponto nós podemos confiar na ciência. E aí é onde a Nancy discute, então, este problema de que, muitas vezes, nós nos tornamos mais humanistas, mais antropológicos do que cristãos, do que bíblicos. E o movimento ele não pode ser de lá para cá, ele tem que ser daqui para lá. Você tem que ler a natureza com os óculos da Escritura, e não o contrário. Não é ler a Escritura com os óculos naturais, que é exatamente o que mais acontece nos nossos dias. A pessoa vai para a faculdade, aprende uma série de bobagens, uma série de teorias humanistas, aprende tudo o que é antropocêntrico, e aí o que ela faz? Ela traz tudo isso para encaixar na Escritura. E fica assim, ó, tem que encaixar, ia chegar a quebrar o negócio. Tem que encaixar, esse texto aqui é isso, mas não encaixa. Aí tem que fazer igual o Tiago contou para a gente ontem. Cadê a Lucélia? Tá não, né? Ele falou que quando a Laurinha era bem pequenininha, que ela foi montar um quebra-cabeça, e aí a pecinha não encaixava, e ela ficou tão nervosa que ela comeu aquela redondinha para encaixar. É mais ou menos isso. A pessoa pega a teoria e quer encaixar. Aí corta as partes, né? Espera aí, não, isso aqui não serve na Bíblia, eu tenho que cortar isso aqui não vale. Esse é o problema. Mas, para o pressuposicionalismo, o movimento é o contrário. Para o pressuposicionalismo, a revelação natural, que é esta da natureza, esta da ciência, ela só pode ser conhecida, de fato, pela revelação bíblica. E sabe por quê? Porque quem criou a natureza foi Deus. Quem estruturou a natureza foi Deus. Quem mais conhece, então, das coisas da natureza? Deus. Então, você tem que perguntar para quem a respeito da natureza? Para Deus. É simples assim. Tá certo? Nós temos teóricos maravilhosos. Claude Lévi-Strauss, antropólogo conhecido, escreve livros maravilhosos. Aliás, tem um livro dele que eu gosto muito, que é O Suplício de Papai Noel. Ele fala a respeito de uma rebelião que teve na França, quando algumas pessoas se reuniram para queimar Papai Noel na praça, como uma forma de perseguição aos cristãos. Papai Noel é dentro dessa ideia, né, do velhinho, do bom velhinho, a analogia que fazem os católicos, né? Nós protestantes não fazemos, mas os católicos fazem a associação de Papai Noel com São Nicolau, né? Que é o bom velhinho, o santo, que foi lá, que distribuía presentes e tal.
E aí os franceses ateístas, eles levaram na praça pública e queimaram Papai Noel. Foi uma rebelião. Eu não me lembro exatamente a data, já tem algum tempo que eu li esse livro. É um livro pequenininho, assim, fininho, chama O Suplício de Papai Noel. Claude Lévi-Strauss é um antropólogo fabuloso. Nós temos aqui no nosso Brasil, lá da minha região, o Darcy Ribeiro, nascido lá em Montes Claros, né, nosso conterrâneo. O Darcy Ribeiro é um excelente antropólogo também, conhecido no Brasil, conhecido no mundo. Nós temos muitos teóricos assim, mas a leitura desses homens é uma leitura que exclui Deus. Portanto, qual a visão que eles terão de homem se quem criou o homem foi Deus? Não é mais fácil eu perguntar para quem criou o que é a criatura? Eu vou lá na casa da Aline comer um pudim delicioso. A Aline faz um pudim que eu vou falar um negócio com vocês. Um negócio de baunilha, o trem gostou demais. Aí, beleza, eu comi lá na casa da Aline e tal. Aí eu falo com Jéssica. Ô, Jéssica, como é que faz aquele pudim que a Aline fez? Não é? Não, vejam a loucura do ser humano. A loucura do ser humano. Perguntar para pessoas que não entendem, sendo que poderia perguntar para quem entende. Senhor, o que é o homem? Vamos ler o que é o homem. Quem é o homem? Primeira coisa, o homem é imagem e semelhança de Deus. Qual antropólogo, psicólogo, sociólogo, filósofo, linguista, economista, baixista, fascista, que afirma isso? Que o homem é a imagem de Deus. Como é que eu vou acreditar nesses caras? Que falam coisas que a Bíblia está falando diferente. Segunda coisa, o homem criado à imagem de Deus caiu em pecado. Ele está totalmente depravado. Qual dessas turmas aí que fala isso? Qual filósofo que admite que o ser humano está morto espiritualmente? Dá para contar nos dedos alguns, tirando só os cristãos. Os não cristãos, não me lembro. Alguns chegam perto, mas não afirmam. Por exemplo, Nietzsche fala sobre isso, que o homem está todo arrebentado mesmo. Mas ele culpa o cristianismo. Ele fala que o cristianismo que enfraqueceu o homem e tal. Alguns existencialistas também, Kierkegaard talvez, Sartre, mas não chegam a dizer que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Quem é que diz isso? A Bíblia. Percebe, irmãos? Mas nós temos um grave problema que é exatamente acreditar que estas pessoas que nunca tiveram um relacionamento com Deus, que nunca se submeteram à Escritura, que não têm nenhum interesse com relação às coisas de Deus, elas têm a verdade maior do que a verdade da Escritura. E eu falo isso com toda a autoridade, porque eu sou da academia. Eu não costumo dizer isso para os irmãos, porque eu não gosto de ficar falando de mim mesmo. Mas eu vim da academia. Eu sei o que eu estou falando. Eu conheço, eu leio, eu estudo. Eu não sou um Zé Mané, um pé rapado, sabe? Eu leio as coisas, eu estudo as coisas. Então, para discutir comigo, assim, tem que ter um pouquinho de uma leiturazinha. Porque senão fica ruim demais. Fica ruim porque a pessoa discute num nível assim, sabe, de achismo, de opinião. Eu não estou discutindo opinião. Eu estou discutindo história. História da filosofia, história da teologia. Eu estou discutindo pensamento reformado, pensamento crítico. Eu estou discutindo pensamento pós-moderno. Eu leio esses caras. Eu leio. Eu sei o que eles falam. Eu não fico assim só lá em casa, sabe? Eu leio, eu gosto de ler, eu gosto de estudar.
Então eu sou um cara da academia, eu sou um cara da ciência. Eu estive assentado lá, sabe? Já participei de muitos congressos, de muitos simpósios, com gente grande. Participo de grupos de estudo com gente grande, com Pondé, por exemplo. Converso com ele, discuto com ele, converso com a mulher dele. Gente que sabe das coisas, entende? Então, o que a gente percebe é, essas pessoas, elas têm uma leitura muito grande da cultura humana, conhecem demais acerca dos problemas humanos, mas falta a essas pessoas Deus. Elas não sabem afirmar que Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, que o homem se rebelou contra Deus e caiu em pecado, e que só existe uma solução: Cristo. Cristo. Só existe uma solução: Cristo. Esta é a solução. Pastor, mas a gente precisa de educação, educar os nossos filhos nas escolas. E a educação das nossas cidades, elas não são educação cristã. As nossas escolas públicas, pelo contrário, né? É até proibido falar disso, de assumir algum tipo de religião. Como é que faz? Ora, você que é pai e mãe, precisa observar estas coisas. O que é que o seu filho tem aprendido na escola? O que é que o seu filho aprende no currículo de biologia? O que é que o seu filho aprende no currículo de história? Qual a história que o livro didático do seu filho está contando para ele? Que os nossos índios eram bonzinhos e que os portugueses malvados, vindo da Europa malvada, chegou aqui e matou os nossos índios? É essa a história? Porque se for, é mentira. Porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios flechavam os portugueses, comiam os portugueses. Sabia disso? Tem um missionário holandês calvinista chamado Hans Staden. Quase foi comido. Quase. Capturaram o amigo dele e ele ficou desesperado, correu atrás. Quando chegou lá, já estava quase comendo o cara. Pondo o cara no caldeirão e tinha uma veinha na tribo. Essa veinha, ela era responsável por pegar o crânio do cara, depois de morto, obviamente, e bebia o sangue do cara no crânio do cara. Mas a veinha é complicado, por isso que eu falo com vocês, fique esperto. Não é porque está velho que é bom, não. Pegava aqui a cumbuquinha, bebia o sangue, e aí recebia aquele espírito, aquele negócio. Tem isso registrado, gente, é só ler. Viagens à Terra do Brasil. Você tem Jean Delery, você tem Hans Staden, você tem um tanto de gente que escreve nesse período que desmente esses livros de história que a gente tem, tudo aí. De falar que os índios eram bonzinhos, que os portugueses maus europeus, isso é coisa de marxismo, né? Esquece isso. Os nossos índios eram violentos também. Violentos. Matavam os portugueses, flechava, ia para a guerra, matava gente. Do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque tanto o português quanto o índio são pecadores. Não tem o mito do bom selvagem, de que existe uma pessoa que é boazinha, inocente. Não, todo mundo é pecador. O português é pecador, o índio também é pecador. Do mesmo jeito. Então, os portugueses erraram, os índios erraram, todo mundo errou. Não existe esse negócio de uma cultura melhor do que a outra, entendeu? Todo mundo é pecador. Para onde você for, para onde você olhar, você vai ver o pecado. Deixa eu só passar para o irmão Neemias e depois para o irmão Everton, que já tem um tempinho que eles pediram. Exato.
onde é que você vai achar a verdade? É isso mesmo, é o pós-modernismo, né? Você... Exato. E é interessante, Neemias, porque é a pessoa de Cristo. Não é a teologia, não é a teoria, é a pessoa. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Ou seja, o relacionamento com Cristo traz para o ser humano correções. Então, é o que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, no campo da educação, nós temos questões para tratar? Temos. Mas se não houver um pedagogo cristão que se relacione com Cristo, de verdade, piedoso, que vai à Escritura, ele não vai conseguir ver os problemas do construtivismo, por exemplo. Ele vai ler Paulo Freire e vai ficar doidão com Paulo Freire. Nossa, Paulo Freire, o maior intelectual. Nada, nada. Como diz Romário de Casa Grande, sabe nada. Sabe nada. Fala só bobagem. Na perspectiva humanista. Um dos livros mais conhecidos de Paulo Freire chama-se Pedagogia da Autonomia. Já errou no título. Porque o pecado do homem é a autonomia. O pecado do homem é a autonomia. O pecado do homem é achar que ele faz sua própria história. Deixa disso. Não é assim. Então, se eu quero, de fato, olhar para a natureza de maneira correta, eu preciso olhar para a Escritura, porque é ela que vai jogar luz sobre estas coisas e vai me fazer discutir com estes personagens. É como se você chamasse o Paulo Freire para se sentar aqui com ele e dizer, Paulo, vamos conversar aqui. Ele já morreu, né? Mas no sentido dos livros. Paulo, vamos conversar. Olha, isso aqui que você escreveu, Paulo, Tio Patinhas tem mais verdade do que isso aqui. Porque isso aqui não é verdade. Exatamente. Essa é o que a teologia chamada reformacional, não é? Que é essa ideia dos chamados neocalvinistas, que na verdade não é neocalvinista, são calvinistas, né? O pessoal usa o termo neocalvinista por uma questão histórica, por causa das gerações, né, que se passaram, mas não porque eles inventaram um novo Calvino, é porque são teólogos de uma época que não viveram com Calvino. Então a gente tem aí o Abraham Kuyper, a gente tem o Bavinck, a gente tem o Doiver, a gente tem vários outros autores que são desta corrente, né? O Piper, para citar um conhecido, um nosso, né, da nossa época, o Piper se considera um neocalvinista, o Tim Keller, que faleceu recentemente, se considerava um neocalvinista. São pessoas, são pastores que tentam ler a cultura a partir de um viés calvinista, né? Há um livro muito bom, irmãos, do Abraham Kuyper, chamado Calvinismo. O título é esse mesmo. E esse livro do Kuyper, o Kuyper foi um homem assim espetacular, né, na sua época. Infelizmente, hoje ele é completamente esquecido. Ele foi primeiro-ministro da Holanda, ali no finalzinho, iniciozinho do século XX. E ele fundou, inclusive, uma das universidades mais importantes hoje, né, que é a chamada Universidade Livre de Amsterdã. E ela é chamada Universidade Livre porque ela foi criada sem o viés do Estado. Então, é como se fosse uma universidade independente, por isso ela é considerada livre. Porque o Kuyper queria fazer da universidade um espaço de discussão destas ciências à luz do calvinismo, à luz da Escritura. Certo? Mas há alguns pastores que foram lá. O reverendo Tarcísio, que esteve conosco aqui ano passado, alguns irmãos gostaram muito, né, do reverendo Tarcísio. Ele estudou lá, na Universidade Livre de Amsterdã. E ele me disse que a única coisa que existe do Kuyper hoje lá é um busto antigo, velho, lá no porão. E foi completamente esquecido. Por quê? Porque a geração pós-moderna, que não busca a verdade coisa nenhuma, só querem fazer bagunça, né, esqueceu esses princípios, esses pressupostos. Gente, vai na UFMG aqui. Se você passar do portão, você já volta tonto do cheiro de maconha.
O que os caras querem é isso. É homem vestido de mulher, é fumar maconha, falar mal de conservador. É isso que a universidade faz. Aí você vai me falar que um ambiente desse produz gente pensadora? Tenha dó, né? Gente pensadora não participa desse tipo de lugar, não. Gente que é inteligente, que é gênio, não vai nesses lugares, não. E corre disso, porque ele sabe que essas coisas corrompem. Então, Neemias, você tem muita razão. A ideia é reformar. A reforma é isso. E eu gostaria muito mesmo, irmãos, de coração, de desafiá-los a fazer isso nas suas áreas. Seja qual for a sua área. Tente ler a sua área, a sua perspectiva profissional, de formação, à luz da Escritura. Você vai ficar surpreso, você vai ficar chocado com que maneira, com que facilidade os teóricos da sua área discordam frontalmente da Escritura Sagrada. E as áreas de humanas e as áreas de sociais humanas são as mais afetadas, porque elas são produtos de linguagem, né? As exatas também isso acontece, mas com menos facilidade, mas também acontece. Mas as humanas e as sociais humanas, elas são mais complicadas, porque o fundamento argumentativo delas é a linguagem. E como é a linguagem, que não é algo palpável, na linguagem você cria qualquer coisa. Aí é a minha área também, né? Eu sou da área da linguística, e a gente sabe que a linguagem, ela cria qualquer coisa. Se você diz aqui, por exemplo, assim, se eu chegasse aqui e dissesse assim, irmãos, hoje o dia está muito ruim. Bom, já ia criar um clima esquisito. Ia dar um down, assim, né? Aquele negócio para baixo. Mas ninguém entendeu por quê. Mas será porque o pastor falou que está esquisito? Mas é que está mesmo, né? Está mesmo, né, Dona Célia? Está esquisito. Aí o Ronaldo falou, não, realmente, ô Daniel, está esquisito. Ô Jonas. Aí todo mundo ia achar que está esquisito. Porque eu criei uma realidade, percebe? Eu institucionalizei uma realidade. Então eu crio uma palavra, e a partir dessa palavra eu crio uma realidade. Homofobia. O que é homofobia? É o medo ou a aversão ao mesmo gênero. Ao gênero. Uai, mas eu não tenho. Eu converso com o Guilherme ali de boa. Não vejo Guilherme como assim. O fato de eu chegar perto de Guilherme, sendo ele hétero, sendo homem. E se eu chego perto de um homossexual também, eu não corro dele, não. Eu nunca vi ninguém esconder debaixo da mesa com medo de um homossexual. Chegou um homossexual, oh meu Deus, fecha lá, seu Edson. Não existe isso. Não existe. O que existe é uma aversão ao ser humano, que pode ser homossexual, pode ser preto, pode ser pobre, pode ser careca, pode ser barrigudo. Ué. Tem gente que tem medo de palhaço. Palhaçofobia. Não é? Tem gente que tem medo de doutrina. Doutrinofobia. Doutrina, meu Deus, pastor, pregando doutrina. Tem gente que tem medo de tudo. Barata, aranha, rato. Mas por que a homofobia pega? Porque é sociocultural ideológico. Um professor famoso, que quase sempre é gay, quase sempre. Ou ele é gay, ou tem um filho gay, tem alguma coisa. Geralmente é assim, a pessoa sempre defende algo que está próximo dela. Geralmente é assim, podem perceber. Uma pessoa que tem raiva da igreja é porque o pai teve algum problema, o pai era muito carrasco, muito legalista, o filho cresceu com medo da igreja. Aí o filho desvia, detesta a igreja. Isso acontece muito facilmente. Então, o professor chega lá, todo famoso, e joga isso na turma. Olha, nós somos homofóbicos, a nossa cultura é homofóbica, a nossa cultura é racista, é fascista, é baixista, tal. Aí a gente acredita nisso. Só que você vai fazer uma pesquisa e você vê assim, engraçado, aqui, por exemplo, na minha igreja, não tem ninguém que tem
aversão a isso, não. Você vai fazer uma pesquisa de campo, você fala, engraçado, eu nunca sofri isso, nunca tive esse problema. Aí você fala, pois é, que coisa, né? Porque as ciências exatas, que tratam da estatística, prova para você que as ciências humanas estão erradas. Porque a ciência humana é baseada na linguagem. Isso é fácil. Quando a criança nasce, ela nasce como? Com que sexo? Ou ela tem um órgão sexual feminino, ou um órgão sexual masculino, não é isso? Tem jeito de ser outra coisa. A biologia desmente a sociologia, está vendo? Desmente. Porque o cara que é homem chega na frente e fala assim, não, na verdade eu não sou homem, tá? Mas como assim não é homem? Vamos no banheiro ali, deixa eu dar uma olhada nisso aí. Você vai na ginecologista ou vai no urologista, no proctologista? Você faz exame de próstata ou de óvulo? Gente, a biologia prova. Mas vocês estão percebendo? A ciência quer discutir o que é o homem. Ela se acha no direito de dizer o que é o homem. Fala, Everton. Depois de 40 minutos. Esqueceu que... Uhum. Sim. Uhum. Exato. É. Então, o maior problema nosso hoje que eu vejo é as meias verdades. Sim. Coisas que parecem verdadeiras, né? É pior do que a mentira. Exato. É o engano. É. Sim, sim, sim. A duvidar da palavra. Exato. Se a gente, você tenta encaixar uma coisa dele, qualquer coisa fora da escritura, então a gente está duvidando. É, exatamente. Então a gente já caiu nas meias verdades, que a mentira a gente já está. Exato, é verdade. E assim, é um engodo, é um engano utilizado por Satanás, né? Quando Eva é tentada, ela é tentada com uma... É sorrateiro, né? Aquela coisa... Porque é o seguinte, o diabo não é aquela figura da Idade Média, aquele cara feio, de garfão. Porque se fosse, ninguém chega perto dele, né? Sim. Não, o diabo é bonitão. É bonitão. É um Brad Pitt, assim. Não que Brad Pitt. Exato, exato. E ele vem sempre sorrateiro, simpático. O reverendo Ludgero tem uma frase muito interessante que ele fala assim, que todo liberal é simpático. E tem que ser. Porque para pregar esse tipo de coisa, tem que ser simpático. Então, geralmente, é uma pessoa simpática que vai te levando, entendeu? Fala bonito. Hã? Não é? Quer dizer, é uma linguagem, aquela linguagem bem emotiva, bem, quer dizer, afetiva, né? Aham. É tudo Nutella, né? Sim. Muitas vozes, né? Exato. Cada um no seu quadrado. Sim, exatamente. Isso me incomoda muito, inclusive na igreja. A ausência do confronto. As pessoas não querem mais confrontar. Quando começa o confronto, oh, não, deixa disso, larga disso, vamos, cada um no seu quadrado, não tem problema ele pensar assim, não tem problema ele pensar. Tem problema. Se o que ele está pensando é contra a Bíblia, tem problema. Tem problema, ainda mais dentro da igreja. Entende? Mas as pessoas não querem o confronto. Elas querem paz, mas uma paz fingida. Aquela paz
da pacificação política, que tipo assim, você tem dois inimigos, e aí chega um loucão tipo Trump, e fala, ó, o negócio é o seguinte, se não parar, eu explodo todo mundo. Aí vai parar mesmo, hein? Ué. Ele vai chegar lá e falar, o negócio é o seguinte, se vocês não libertarem hoje, amanhã não vai sobrar nem o fiapo de cabelo. Para mesmo, é isso, na pressão. Mas repare, não há confronto no sentido de chegar-se a uma conclusão. Não há. Só há uma separação, só há uma assim, não, tá bom, então o senhor pensa assim, beleza, o senhor fica aí com o seu pensamento. Tá, você pensa assim, beleza, você fica aí com o seu pensamento. Mas os dois continuam afastados. Não houve a confrontação na Escritura, que, aliás, é um dos métodos do aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, uma das partes do aconselhamento bíblico é a confrontação. Se o indivíduo não for confrontado no seu pecado, não há restauração. Não há. Então, um dos papéis do conselheiro bíblico é confrontar. É dizer, peraí, mas essa atitude sua, ela é pecaminosa, porque ela revela ira do seu coração. Aí o cara vai ficar com raiva, vai ficar irado, porque se é ira, ele vai ficar irado com o pastor, vai. Mas ele foi confrontado. Agora, se ele vai mudar ou não, aí o problema é do Espírito Santo. Percebe? Mas o confronto ele tem que existir. Pastores que passam a mão na cabeça das pessoas para ficar bem na fita, irmãos, vão levar uma paulada tão profunda de Cristo no dia final que eu tenho dó. Porque se tem uma coisa que o Senhor Jesus detesta, é a conivência. Jesus nunca foi conivente. Os discípulos ficaram lá apavorados porque Jesus falava duro. Senhor, se o Senhor continuar falando desse jeito aí, o que é? Qual o problema? Vocês estão de que lado? Da pacificação falsa ou da verdade? Porque se for do lado da verdade, vocês vão ter que passar por isso. Vocês vão ter que confrontar, vocês vão ser confrontados, vocês vão ser levados à morte, vocês vão entrar numa cidade, a cidade vai expulsar vocês dali, eles não vão querer ouvir vocês. Se for isso, prepare-se. Agora, se vocês quiserem a pacificação, ficar numa igreja 50 anos sem ter qualquer tipo de confrontação, aí beleza, vocês podem ir também. Pode ir junto também. Vocês estão achando muito difícil, muito duro o discurso, pode seguir a toada. Segue a maioria. Agora, se vocês querem confronto, prepare-se, porque vocês vão morrer. Vocês vão sofrer. E ninguém quer sofrer, né? Viva a Universal, pare de sofrer. Ninguém quer sofrer. Então, a vida hoje é uma vida de alegria. É uma sociedade, como diz Philip Riffe, uma sociedade terapêutica, né? As pessoas querem ser felizes, por isso elas procuram as terapias. Eu estou com uma crise, vai no terapeuta. Ele vai te fazer feliz, ele vai te ensinar, ele vai te colocar no caminho. Qual o caminho? Repete aí, Neemias, qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está jogando seu dinheiro fora, querido. Eu preciso falar isso com todo o amor. Sim. E aí ele sentou depois, conversou e chegamos ao terminador. Uhum. Mas se um dos dois fechasse a cara ou dasse padrões a verdade fatal, isso ia virar uma bola. Ele não resolve. E não resolveria. Exatamente. Então, cabe a nós entender, não no momento, na hora. Sim. Não, na hora. Depois, pedir a ajuda de Deus, pedir a Bíblia, que a gente Exato. poder conversar sem vários problemas. Exato. É isso mesmo. Halver. Sim. Sim.
Aham. Sim, sim. Exatamente. Não, porque não era. Sim, pois é. Pois é. Sim, sim. Tá? E o Hawking afirmou isso, né? Inclusive ele afirma também uma coisa que a Bíblia diz, que é a retração, né? Seria o juízo final. É o universo numa casca de nós, né? O livro dele lá. Sim, sim, sim. Exatamente. Sim, sem dúvida. É, sim, exato. Discernimento, né? Exato. Sim, sim. Não é verdade. Por isso que nós temos que ler a partir da revelação. Por exemplo, você falou uma coisa muito importante aí. Se o Stephen Hawking fosse crente, a teoria dele seria muito mais substancial do que foi. Porque ele veria na Escritura estes aspectos que ele afirmou na teoria dele, mas sem considerar o aspecto criacional e o aspecto final da criação, que é o juízo, né? O fim de todas as coisas. Pois é. 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 Sim. Exato. Sim, sim. É. É. É o caso dessa cientista que eu citei aqui, a Nancy Pearcey. Ela fala exatamente sobre isso, né? Agora, Raul, é engraçado, interessante que o reverendo Augustus, né, ele tem uma frase que ele fala assim, que apóstolo bom é apóstolo morto. Porque os que morreram é que são bons, que os de hoje são tudo falsos, né? E parafraseando o reverendo Nicodemos, eu diria o seguinte, que cientista bom é o cientista crente, o cientista bíblico, o cientista fiel ao Senhor. Porque o que não é fiel ao Senhor, ele pode trazer alguns traços de verdade? Pode. Porque a gente sabe que o ser humano, sendo criado à imagem e semelhança de Deus, ele produz, em alguns momentos, traços de verdades, né? Verdades. Mas ele, é aquela coisa, o GPS dele falha na hora que ele precisa chegar no caminho, entendeu? Não tem esse negócio que você vai numa área de GPS, aí some o sinal, aí fica você não sabe por onde você vai. É mais ou menos isso. O cientista ele começa ali, vai caminhando, e alguns fazem isso muito bem, fizeram muito bem, conseguiram descrever o problema do ser humano, mas quando chega na solução, eles erram, porque eles não admitem a interferência de Deus. É o problema da autonomia, do Paulo Freire, né? Autonomia. Aí exatamente, você deixa de ser guiado pelo GPS, né, na nossa analogia que seria a palavra de Deus. O C.S. Lewis fala isso naquele livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Ele fala que o cristianismo é como um mapa. E se você tem um mapa nas mãos, você vai chegar no lugar certo. Então, você tem que ter o mapa, que é a Escritura. Aí eu concordo com o Halver. Há muitas coisas que a Bíblia não expande ou não explica, porque não era mesmo o seu objetivo. Não era o objetivo tratar de aspectos científicos. Por exemplo, ainda que eles tivessem conhecimento, Halver, eu não acho que seria, por exemplo, parte da revelação explicar o porquê do 8º dia, por exemplo. Não faria sentido ficar explicando, olha, isso acontece porque o sangue... Não é?
porque não é o objetivo da revelação. Mas, repare que a Bíblia, como estrutura fundacional, ou seja, ela é o fundamento, é a base, né, com a qual nós estruturamos todo o nosso edifício de conhecimento, irmãos, ela precisa ser levada a sério. E eu tenho insistido nisso, queridos. Eu sei que o Guilherme está ali ansioso para passar o slide, mas eu... É igual o Elton, né? Teve um dia que o Elton falou, pastor, eu vim aqui passar o slide, o senhor não... nem mudou. Hoje é o Guilherme, viu, Elton? Aí, tem mais um para dividir a angústia com você. Eu sei que eu estou demorando nisso, mas é porque é um assunto, irmãos, que assim, precisa ser colocado. Eu tenho discutido com alguns irmãos, com algumas pessoas assim, sobre essa questão do crer na Escritura Sagrada, na suficiência da Escritura. Nós temos um grande problema, e esse problema, ele é um problema cultural, e nós, como crentes, não podemos abrir mão disso, porque é a única coisa que nós temos que nos diferencia dos demais. Vocês concordam comigo? É a única coisa que nós temos que nos diferencia dos demais é a Escritura. Então, nós precisamos crer. E quando a gente, então, voltar a esse tópico, porque nós vamos voltar, e eu fiz toda essa introdução aqui, todo esse discurso, né, para mostrar simplesmente o seguinte: ou nós cremos na Bíblia como ela está escrita, lemos como está aqui e cremos de fato que é assim que Deus fez, ou nós criaremos muitos problemas para nós. Porque ou nós somos bibliocêntricos, a palavra cristocêntrico, né, significa isso, Cristo é a revelação encarnada, então, ou nós somos cristocêntricos, bibliocêntricos, ou nós somos autônomos, ou nós buscamos um caminho de autonomia. A minha oração sincera, queridos, é que Deus nos livre da autonomia humana. A minha oração sincera é que Deus nos ensine a confiar, depender dEle, mesmo nos momentos mais turbulentos, mais difíceis. Quando você estiver na faculdade, no seu curso, e você ouvir o seu professor defendendo teorias que são deste tipo, que são contrárias à Escritura, tenha coragem. Você não precisa brigar com o professor, não é isso. Não precisa há hora para tudo. Talvez não seja o momento você falar ali na frente de todos, mas quem sabe depois chamar aquele professor, mostrar para ele, indicar talvez um livro, uma obra. Eu já fiz isso algumas vezes, em algumas eu tive sucesso, em outras não. De, às vezes, conversar com um professor, indicar professor, o senhor já leu tal obra? Não conheço esse autor, não. Eu falei, pois é, interessante, ele poderia dar uma contribuição a essa linha do senhor aí e tal, sabendo que, na verdade, o livro ia confrontar a linha do professor. E, curiosamente, alguns deles tiveram um retorno positivo. Disseram, olha, interessante, eu não tinha pensado, de fato ele faz um trabalho muito bom e tal. Quer dizer, são as sementes, não é, que você pode lançar ali com respeito. Ninguém precisa ser desrespeitoso, afrontoso no sentido, não do confronto de ideias, né, mas da afronta pessoal. Ninguém precisa ser afrontoso, mas você precisa ser verdadeiro. E a palavra, ela vai confrontar, meus irmãos, não tem jeito. A palavra, ela vai confrontar. Não pense você que a pregação da palavra, o ensino bíblico, é uma afronta pessoal. Não é. O ensino bíblico é uma afronta contra as nossas ideias. Eu já fui muitas vezes afrontado pelo ensino da Escritura, muitas vezes. Aliás, todas as vezes que eu me preparo para pregar, para ensinar, eu sou confrontado pela Bíblia. Há textos que eu leio que eu falo, meu Deus, eu não poderia pregar isso aqui. Como é que eu vou pregar isso? Eu sou confrontado pela palavra. Isso é parte do processo de conversão. Ser confrontado pela verdade deveria ser para nós motivo de gratidão a Deus.
Porque imagine você estar andando por um caminho errado e ninguém te falar nada sobre aquele caminho. E você continua, vai, daqui a pouco você cai no barranco. E aí chega lá embaixo, você reclama. O pior é que você não morre, né? Você fica destruído, vivo ainda, sofrendo as consequências. E aí você fala assim, poxa, ninguém me avisou. É muito ruim, não é? Então eu, como pastor de vocês, eu tenho obrigação de fazer isso. Eu tenho obrigação de fazer isso. De pregar a palavra. De ensinar aquilo que eu creio ser a verdade. Aquilo que eu creio que é a regra principal de fé e de prática, que é a Escritura. Deixa eu tampar aqui novo cântico, né, que é só a Bíblia. O hino não é inspirado, não. Né? Tem um presbítero, pai do presbítero Renato Laranja, lá da 8ª Igreja, uma vez ele falou, seu Edson, que os hinos eram tão bonitos que eram quase inspirados, né? Mas não são, né? Obviamente. São inspirados do ponto de vista artístico, mas não do ponto de vista espiritual, né? Como a Bíblia. Mas é isso, irmãos. Você ia falar, Everton? Qualquer pregação, qualquer palavra. A própria leitura individual. Exato. Só que acontece também, aí não, está falando, mas não é para mim, é para fulano, mas está falando para mim mesmo, e aí a gente acaba, em vez de procurar, a gente acaba afastando. Verdade. Vai piorando a situação, porque tudo que a gente ouve, a gente leva para um lado que vai nos afastando mais. Vai nos afastar. Procurar ali, olhar com outros olhos, não é? Será que Sim. Sim. Exato. É o arrependimento genuíno, né? Lembrando que esse arrependimento, ele é também um processo. Existe aquele momento do choque, do confronto, que às vezes a pessoa sai machucada do confronto, porque é como Paulo diz, né, que a disciplina, num primeiro momento, ela nos dá tristeza, você não é confortável. Não é? Você pega uma criança, por exemplo, você vai disciplinar a Kim, não é legal, ela não vai sair de lá vibrando, soltando foguete, enchendo balão, né? Soprando língua de sogra, né? Pelo contrário, vai chorar, vai às vezes ficar chateado, vai ficar tristezinha ali por um tempo, emburrada ali. É normal, mas com o processo, ela vai percebendo o crescimento. Né? E, sim, Neemias, pode falar. Uhum. Pois é. Exatamente. Esse texto é impactante, né, Neemias? Para onde a gente vai? Para quem a gente vai? Quem nós vamos buscar, né? Quem é o meu consultor, meu conselheiro? E eu queria só finalizar aqui com o irmão Everton colocou aqui, né? No grupo da igreja, a pergunta 89 do Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo utilizado pelas igrejas europeias, né? Sobretudo holandesa, alemã, que são as da Reforma Protestante. Eles não adotam o Westminster, mas adotam as chamadas formas de unidade, que é a Confissão Belga, Heidelberg e outras que são também confissões reformadas. E a pergunta 89 aqui, o que é a morte do velho homem? A resposta é a profunda tristeza por causa dos pecados e a vontade de odiá-los e evitá-los cada vez mais. Está vendo? Quer dizer, então, o próprio catecismo mostra que um processo de mudança, de confrontação, este que eu mencionei aqui, não é? De ler a realidade com os óculos da Escritura, vai produzir tristeza. Não tem jeito, é inevitável que a leitura, o estudo, a pregação, o ensino bíblico, ele vai produzir inicialmente tristeza, porque ele vai nos confrontar. Ele vai mostrar onde a gente está errado, onde é o nosso pecado. Não é? E aí,
o segundo ponto aqui do catecismo é a vontade de odiar esses pecados, que eu acho que é aí que o irmão Everton mencionou. Quer dizer, chega um momento em que você sofre a tristeza do confronto, mas aí você não tem a vontade de odiar aquele pecado e de abandoná-lo. Pelo contrário, às vezes você quer justificar aquele pecado para tentar ficar bem, né, com você. Aquela velha história que eu falei lá do Philip Heath, da Sociedade Terapêutica, o importante é ser feliz, você quer se sentir bem, não é? Mas você não vai se sentir bem, porque o salmista Davi diz que enquanto eu calava os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Tem muita gente aí envelhecida, tem muita gente com fibromialgia por causa de pecado não confessado. Agora eu fui forte, né? Tem muita gente com dor no corpo por causa de pecados não confessados, por causa da dureza do coração. Tem. Língua seca, boca seca, por causa de pecados não confessados, por causa de uma vida que não está endireitada conforme a palavra do Senhor. Pessoas que escolhem uma vida torta, distorcida, sofrem a consequência disso e depois culpam outras coisas, menos o seu próprio pecado. E Davi fala assim: Senhor, absolve-me das faltas, até daquelas ocultas, porque tem muita coisa que eu não sei, que está em mim, que está no meu coração, que eu não sei, eu não tenho controle. Tira isso de mim, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. O próprio Davi diz: olha, tem noite que eu não durmo, eu fico assombrado, chamado terror noturno, né? Eu fico assombrado. Por quê? Por causa das crises, dos pecados. Mas ao mesmo tempo, esse Davi que escreveu isso, também escreveu assim: eu me deito e logo pego no sono, porque o Zolpidem, Senhor, o Rivotril, me faz descansar em segurança. Não é assim? Se fosse isso, na psiquiatria moderna aí, né? Não, porque o Senhor me faz descansar seguro. Eu sei que é difícil crer nisso, mas é o que está escrito lá. E eu, como pastor, não posso dizer o contrário. Eu preciso dizer o que está lá, porque eu creio nisso, de verdade. Que o Espírito Santo do Senhor, irmãos, aplique. Sim, Serginho? Uhum. Uhum. Amém. 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 Que bom, meu irmão. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Sim. É verdade. Mas graças a Deus que, como diz Paulo, né? Graças a Deus que nos conduz em triunfo. Então nós estamos felizes, porque a nossa igreja sempre muito bem frequentada, né? Nossos cultos com mais de 100 pessoas presentes, visitantes presentes, nossos estudos bíblicos, o último estudo bíblico nós tínhamos 40 pessoas. Então eu louvo a Deus por isso, porque de fato é isso, é só a Escritura. Nós não precisamos de outra coisa, precisamos da Escritura, né? Que o nosso tempo seja um tempo de fato de promoção da palavra do Senhor, né? Em tudo que a gente fizer, e que Cristo seja o centro e que o Espírito possa agir em nossos corações para que todos nós, inclusive eu, sejamos confrontados e corrigidos, né, dos nossos pecados.